Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando nesse quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. Exatamente por causa do evangelho que acabamos de escutar, né? Na nossa liturgia da palavra, convencionou-se, né, que a leitura a ser feita nesse domingo é a leitura do Bom Pastor. Por isso a igreja escolheu este domingo para falar também, ou para convidar, né, o povo de Deus a rezar pelas vocações, né? Hoje é o dia de oração mundial pelas vocações. De modo que, ao mesmo tempo que olhamos esse belo evangelho, né, somos convidados a compreender também um pouco mais essa dimensão vocacional da igreja, né? A palavra vocação vem do verbo vocare, do latim, que quer dizer chamar, né? A vocação é um chamado. Né? Nós precisamos entender, sobretudo, né, que a igreja inteira é vocacionada, ou seja, a igreja inteira é chamada. Às vezes nós pensamos, né, que o assunto da vocação é um assunto dedicado só àqueles que querem ser padres ou que querem se consagrar de alguma forma. Não, né? A igreja inteira é vocacionada. O nosso batismo é um grande chamado que nós recebemos para que nós sejamos cristãos, né? O batismo é um grande chamado a uma vida cristã. E essa vida cristã, ela tem também um percurso, ela tem uma razão de ser. Eu gostaria hoje de aproveitar, né, esse dia de oração mundial pelas vocações e também o fato de ser o domingo do Bom Pastor, para falar de um tema à luz da igreja, à luz da fé, que é o tema da liderança. Nós estamos tão carentes de líderes hoje, né? Se a gente olha um pouco a nossa sociedade, é difícil a gente achar alguém que se manifeste de maneira a representar e a conduzir, né, na segurança e na certeza, né, o povo, né? Então a gente fica um pouco preocupado porque escutamos muitas vozes, mas nenhuma delas nos convence de fato, né? Porque a liderança depende também, em certo sentido, de um testemunho, né? A fé que a gente deposita nas outras pessoas depende também da credibilidade dessas pessoas, né? A gente dá crédito às pessoas que manifestam, né, as condições para que esse crédito seja depositado. Por isso, dentro da experiência da igreja, sei que todo mundo, tem muita gente que fala de coaching, né, e essas coisas todas, que são coisas boas, né, nascem aí dentro do contexto civil, né, para ajudar as pessoas a organizarem a própria vida e a crescerem no protagonismo da sua própria experiência, mas quando nós paramos para pensar no tema da liderança, olhando de maneira espiritual, a igreja abre um horizonte bastante interessante que esse domingo de hoje ilumina. É engraçado porque a gente não para pensar em algumas coisas, né? Falo isso hoje também aos seminaristas, né? Talvez sobretudo a vocês. A palavra pároco, né, do latim é pastor. O nosso pároco, né? Nosso pároco é o nosso pastor, né? A paróquia, né, é o lugar onde o pároco exerce o seu ofício de cuidar de um redil, né? Então, quando nós falamos da atividade da igreja, nós chamamos ela de pastoral, né? Porque é uma atividade, né, de condução de um rebanho. E assim, dentro da experiência da igreja, a liderança vem profundamente vinculada com a ideia do pastoreio. E essa referência, ela serve para tudo, né? Quando a gente está falando a respeito da nossa vida. O primeiro grande pastoreio, né, que a gente precisa ter de maneira muito concreta é da nossa própria vida, né? Tomar posse, né, da nossa própria vida, né? Tomar posse da condução do nosso próprio destino. Quando eu me falo muito nas direções espirituais das pessoas que acompanham isso, né, eu digo bastante que nós não somos senhores, né, dos nossos afetos e dos nossos sentimentos.
Isso quer dizer, a gente não decide, né, o que a gente sente, né? A gente não decide as nossas emoções, elas simplesmente vêm porque são reações aos estímulos que nós recebemos. Então nós não podemos decidir o que sentimos ou o que não sentimos. Nós não somos senhores dos nossos sentimentos e dos nossos afetos, mas nós somos pastores. Significa que a gente precisa conduzir esses sentimentos e esses afetos para onde eles precisam ir, né? Ou seja, para a experiência do bem. No Catecismo da Igreja, no número 1767, nós vamos encontrar lá um ensinamento curioso que diz que as nossas paixões e os nossos sentimentos não são nem bons nem maus. São forças que, se nós direcionarmos para o bem, nos ajudam à experiência do bem. Se nós direcionarmos para o mal, né, o mal se faz. Então, nós não somos senhores dos nossos sentimentos, mas nós somos pastores. Nós decidimos o que fazer, nós precisamos orientar essas emoções e esses sentimentos. E pensar que o mesmo sentimento pode ser motivo de queda, como pode ser motivo de mérito e de elevação da pessoa, né? Um desejo sexual bem orientado pode ser meritório, mal orientado pode ser uma desgraça. E assim nós vamos vendo que todos os sentimentos que nós temos, quando bem conduzidos, quando bem orientados, servem também de elemento, né, de riqueza espiritual para que nós possamos crescer. Primeiro pastoreio, né, que a gente precisa aprender a ter na nossa vida é esse, o pastoreio de nós mesmos, né? Será que nós temos essa condução da nossa vida? Será que nós somos levados pelos nossos afetos e sentimentos ou somos nós que comandamos e decidimos para onde eles devem ir? Numa sociedade hedonista como é a nossa, que busca muitas vezes a satisfação e o prazer, às vezes o pensamento que nós temos é que viver significa satisfazer simplesmente esses desejos e esses pensamentos. Mas a nossa vida não é instintiva, né? Não é uma mera reação às nossas emoções e aos nossos sentimentos. A nossa vida precisa se vincular ao amor ao bem. Por isso é interessante olhar aqui o adjetivo que se dá ao pastor. Ele não é só pastor, ele é o bom pastor. Ou seja, é aquele que, na verdade, na condução da sua vida, procura a experiência do bem. E porque procura a experiência do bem, ele é bom. Nós não somos só, queridos irmãos e irmãs pastores, somos chamados a sermos bons pastores. No sentido da condução da nossa própria vida, levar todo esse conjunto de emoções, afetos, estruturas, pensamentos, conduzir essa experiência para aquilo que é bom. Vocês já viram que a figura do pastor vem com um cajado envergado, né? Assim, tem uma curva. Para que serve aquilo? Para pegar a ovelha pelo pescoço quando ela está se afastando e para puxar ela de volta para o caminho, para onde ela precisa ir. O pastor pega lá na ponta do cajado, segura a ovelha e diz, vem para cá, você está indo para onde não tem que ir, né? E conduz a ovelha. Assim também precisam ser as nossas atitudes relacionadas com essas questões de comportamento e de emoções. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções como o pastor lida com as ovelhas. Quando as nossas emoções nos confundem, quando as nossas emoções são difíceis, quando elas parecem estar indo para o lugar equivocado, precisamos puxá-las para onde elas precisam ir, para o caminho do bem. E isso implica muito bem também no sentido de entender qual é o nosso papel no mundo. Se eu sou esposo, as minhas emoções precisam ser conduzidas de modo a ser um bom esposo. Se eu sou esposa, a mesma coisa, as minhas emoções e os meus sentimentos não podem prescindir daquilo que são as minhas responsabilidades, daquilo que eu sou. Se eu sou sacerdote, a mesma coisa. As minhas emoções e os meus sentimentos precisam corresponder ao papel que eu exerço também no meio do povo. E assim, as nossas emoções precisam ser conduzidas, né? Para onde elas precisam ir de acordo com a vida que nós escolhemos. E isso é também vocacional.
Se nós escolhemos a esponsalidade, se escolhemos ser esposo, esposa, se nós escolhemos a constituição da família na paternidade e na maternidade, nossas emoções e nossos sentimentos devem se dirigir para aquilo que é o bem daquilo que eu escolhi. As nossas emoções e os nossos sentimentos precisam nos ajudar a viver com qualidade a realidade que escolhemos. E só assim a nossa vida se torna de fato algo bom, algo que seja positivo, algo que possa ser elevado, né? Algo que possa ser considerado grande. A nossa santidade, a nossa vida de santidade, passa também por essa experiência concreta de vivermos segundo a realidade da graça, de vivermos segundo a realidade do bem, conduzindo os nossos afetos e os nossos sentimentos para onde eles precisam ir. E da mesma maneira que somos chamados a essa autarquia, né? Ou seja, a sermos senhores da experiência da nossa própria vida e entregarmos a nossa vida a Deus nesse sentido, somos chamados também a um outro movimento importante, que é protagonizar na experiência da nossa convivência social aquilo que a igreja também nos convida a realizar no sentido do pastoreio e no sentido da bondade. Onde nós encontramos e como pode se caracterizar a postura de um líder cristão? No que se baseia a experiência da vida de um líder cristão? A vida de um líder cristão se baseia exatamente no cuidado e na oferta da vida pelos outros. E talvez esse texto hoje do Evangelho seja uma experiência-chave, para compreendermos a liderança de Jesus e o chamado que temos também de liderar a experiência que nos foi colocada como responsabilidade a modo de Jesus Cristo. Como é que o Cristo conduz o rebanho? O Cristo conduz o rebanho pelo cuidado. O bom pastor é aquele que cuida das ovelhas. E aqui, também, queridos seminaristas, onde está a característica da nossa vida sacerdotal e onde precisa se basear também essa experiência de pastoreio? O pastor é aquele que vai ao encontro da ovelha perdida, ou seja, vai ao encontro, sai daquilo que é o seu universo para ir ao encontro do que está perdido. O pastor é aquele que procura ajudar a curar as feridas. O pastor é aquele que caminha na frente mostrando o caminho. O pastor é aquele que escolhe o melhor lugar para onde deve conduzir o seu rebanho, para o melhor pasto que ele conhece. O pastor é aquele que conduz também o seu rebanho e vai à frente, não atrás, no sentido de exemplariedade. São Pedro escreve na sua carta, dizendo aos pastores e aos anciãos que conduzam o rebanho como exemplo de ovelha, ou seja, o pastor conduz também o seu rebanho numa docilidade, numa escuta generosa do Senhor, de modo a mostrar qual é o caminho que se deve percorrer. Assim, toda a experiência da vida da igreja consiste, sobretudo, numa resposta generosa a esse Senhor Jesus que nos mostra que a experiência da nossa vida precisa ser, sobretudo, pautada pelo cuidado. Um cuidado que se manifesta como amor terno, que vai ao encontro de todos, disposto a elevar a todos com a oferta generosa de si mesmo. Não é essa a vida do pai de família, que no esforço do seu trabalho e no empenho do cuidado da sua casa faz aquilo que o pai tem que fazer? Cuidar, interessar-se pela esposa, interessar-se pelos filhos, interessar-se pelas condições e pelas estruturas necessárias para que não falte nada àqueles que foram confiados a ele. Não é esse o cuidado da esposa e da mãe? É um pastoreio, queridos irmãos e irmãs, que se manifesta justamente pelo cuidado, pelo interesse, pela atenção, pela observação da necessidade do outro, procurando atender de maneira generosa aquela demanda.
Não é essa também a vida dos sacerdotes? Não é essa também a vida dos consagrados? Na medida em que decidem também ofertar a sua vida pelo cuidado do povo inteiro? Oxalá fosse esse o sentimento das nossas lideranças políticas e sociais. Essa disposição honesta e sincera de voltar-se para o povo, preocupado com o povo e com o cuidado do povo. É triste que hoje nós não possamos mais ver o movimento da civilização ocidental se postando diante das responsabilidades que tem, a exemplo do bom pastor. É triste que hoje o Estado cada vez mais insista em dizer que é laico, exatamente ou talvez para não se responsabilizar como se responsabiliza o bom pastor. Pastor que é bom, dá a vida pelo seu rebanho, dá a vida. O mercenário recebe paga e na hora que a coisa aperta, foge. A nossa civilização ocidental, como nós a conhecemos hoje, foi construída e foi estruturada segundo a inspiração do Evangelho. E agora queremos renunciar a essa inspiração como se ela nunca tivesse sido dada, como se ela nunca fosse entregue como iluminação para a nossa convivência social. E de repente vamos escutando aí dizer que religião é algo para ser vivido no privado. Me explica como que o cristianismo pode ser vivido no privado? Se a caridade, se a solicitude para com os outros, se o modo que temos que viver é o modo justamente de manifestar o amor pelos outros através de uma convivência justa e fraterna. Como querem dizer para mim que religião é algo pessoal só? Não é. Desde o princípio, a igreja surgiu como comunidade. Nós olhamos para as primeiras comunidades cristãs para nos inspirar justamente sobre como devemos viver entre nós. E vamos vendo muitas vezes essa realidade sendo fragilizada exatamente por um discurso que esvazia aquilo que é o relacionamento e aquilo que é a convivência humana, porque é pautado sempre por um interesse particular, mais do que aquilo que é o interesse pelo bem de todos. A recuperação verdadeira do entendimento do que significa o bem comum precisa vir acompanhada da compreensão do chamado que o Evangelho nos faz: amai-vos uns aos outros. Hoje, ao olharmos para o exemplo do bom pastor que dá a vida pelo seu rebanho, precisamos, queridos irmãos e irmãs, aniquilar o mercenário que existe dentro de nós. Nós não fazemos e não devemos fazer as coisas que fazemos por paga, simplesmente. Devemos fazer pelo desejo que temos do bem do outro. Devemos fazer movidos pela caridade. Devemos fazer movidos por essa solicitude que é própria da solicitude de Deus, que vem ao encontro da nossa fragilidade que se dá. Pensamos hoje, sobretudo com generosidade, que nós possamos responder a esse chamado que temos do bom pastor. Peçamos ao Senhor um coração de pastor e um pastor que seja bom. Cuidemos das coisas com a mesma solicitude com que Deus cuida de nós, de modo a podermos transformar as nossas experiências, as nossas relações e a nossa convivência em algo muito mais profundo do que simplesmente o critério de utilidade ou de mercado, de consumo que se estabelece tanto hoje entre nós.